Assembleia Geral, muito boa tarde. A 3 dias do Conselho Nacional do PS, aumenta a pressão sobre António José Seguro para convocar congresso e marcar diretas. Mas o líder do PS está a resistir, a facilitar a vida a António Costa. Do lado do PSD é o silêncio. Se as eleições fossem hoje, o mais certo era que nada mudasse no Partido Socialista e seria mesmo António José Seguro a levar o PS às legislativas de 2015. E nada garante que isso mude. Seguro é o melhor homem em campo quando o jogo é o das distritais e a estratégia a de ganhar na secretaria. Para já o objetivo é conseguir um congresso extraordinário para que Costa vá a votos e disputa a liderança atual. E existem 3 formas de o conseguir. O secretário-geral do partido pode tomar a iniciativa de convocar o Congresso. Significava isto que Seguro cedia à pressão política e à opinião pública. Mas para já, o atual líder do Partido Socialista não parece inclinado a facilitar a vida a António Costa e quer que o autarca vá fazer o seu trabalho de campo junto das bases, tal como ele, Seguro, o fez durante vários anos. Outra possibilidade é a Comissão Nacional convocar o Congresso. Aqui é preciso que 2/3 votem favoravelmente a proposta, mas os apoiantes de Costa representam apenas 1/3 deste órgão e dificilmente convencem mais outro terço, hoje apoiante de Seguro. Restam as bases. Para que haja Congresso, António Costa tem de conseguir que 50% das distritais vote sim. E para já, a maioria continua com o Seguro, apesar de haver dissidentes do regime, nomeadamente Vila Real. Mas não é esta a estratégia de António Costa. O autarca de Lisboa quer forçar a mão de Seguro. E por isso, quando anunciou a sua disponibilidade para liderar o PS, António Costa escolheu as palavras criteriosamente. Falou na necessidade de clarificação e de transparência. É meu dever assumir essa responsabilidade e estou naturalmente disponível para assumir a responsabilidade de liderar essa mudança e garantir um governo sólido em Portugal, porque isso é essencial para a mudança que os portugueses disseram muito expressivamente de querer. Do lado do PSD, o silêncio. Agora que o seguro de vida da coligação pode estar a expirar, o partido do governo está ainda sem reação. Não leva mal, eu não venho a Bruxelas fazer comentários sobre as noites eleitorais em Lisboa, nem sobre a vida dos outros partidos. Sei que não leva a mal que eu não responda a essa sua questão, pelo menos aqui, esta noite. Sábado, há Conselho Nacional do Partido Socialista e, como diz um dos presidentes de distrital do PS, mais vale uma boa guerra do que uma paz podre. Já sabe, pode participar no programa de hoje e responder à pergunta que aqui lhe deixamos. Gostaria de eleger os líderes dos partidos? Pode então fazê-lo através do número de telefone 21 323 6898. Se preferir deixar o seu comentário por escrito, pode fazê-lo através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou, se preferir, entre na nossa página do Facebook e deixe a sua opinião. Em estúdio, para comentar o tema de hoje, contamos com a presença de Bruno Alves e Carlos Paz. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui nesta Assembleia Geral. Bruno, comece por si. Gostaria de eleger os líderes partidários? Gostaria, enfim. Não sei exatamente se teria propriamente grande sorte na escolha, que nestas coisas, enfim, nem sempre serve, mas realmente acho que seria uma boa... que todos nós pudéssemos ter essa... Quais seriam as vantagens de podermos escolher os líderes? Seriam várias. Em primeiro lugar, quer dizer, também convém clarificar o que é que queremos dizer com isto de nós podermos eleger os líderes partidários. Por exemplo, quer dizer, todos os 2 principais partidos neste momento têm eleições diretas como método de escolha do líder. Portanto, em certo sentido, desde que nos façamos militantes de um desses partidos, podemos fazê-lo. Claro que depois há um outro modelo, que seria, no fundo, das primárias americanas, embora eu, pessoalmente, até acho que os partidos deviam ir um bocadinho mais longe. Ou seja, nas primárias americanas, o que acontece é as pessoas podem não ser propriamente membros do Partido Democrata ou do Partido Republicano, mas têm que se registar como eleitoras daquele partido. Claro que depois podem votar noutro qualquer, mas, portanto, quando os cidadãos americanos se inscrevem como eleitores, têm 3 opções. O Partido Democrata, quer dizer, até têm mais, que podem depois inscrever-se nos outros partidos, mas, em geral, Partido Democrata, Partido Republicano, Independente.
e só podem votar nas eleições primárias, pelo menos na grande maioria dos estados, as pessoas que se tenham registado como eleitores daquele partido. Ou seja, um eleitor no Iowa do Partido Republicano não pode participar na seleção do candidato democrata. Eu acho que deveria estar aberto a qualquer eleitor, independentemente da simpatia ou registro de cada um deles. As vantagens seriam, em primeiro lugar, quer dizer, o grande problema dos partidos, e vê-se em todas estas atribulações, a partir do momento em que o Dr. António Costa resolveu avançar, é o controle que os aparelhos partidários têm sobre toda a máquina partidária e o bloqueio que esses aparelhos constituem a qualquer reforma que se queira fazer no país. Não é só um problema do PS, é também um problema do PSD. E ter estas eleições internas abertas a todos, por exemplo, o Partido Conservador Britânico fez isso com a escolha do Mayor de Londres, do Presidente da Câmara de Londres. Deu bom resultado, porque logo a seguir ganharam essas eleições, portanto, até pode atrair alguma simpatia do eleitorado para com o próprio partido que se abre a todos os cidadãos. E teria, no fundo, duas grandes vantagens. Por um lado, libertar os líderes políticos do controle dos aparelhos e, ao mesmo tempo, responsabilizá-los perante o eleitorado antes deles irem a eleições. E a conjugação dessas duas coisas eu acho que seria bastante positiva para o país. Pelo menos permitia abrir a oportunidade a outro tipo de candidatos. Podiam não ganhar essas eleições, mas teriam bastante mais oportunidade do que têm hoje. Carlos, antes de ouvirmos a sua opinião, vamos ouvir aqui um primeiro telefonema. Nuxa Neves está a ligar-nos de Rio Maior, tem 61 anos e é enfermeira. Nuxa Neves, muito boa tarde, quer dar-nos a sua opinião? Boa tarde, Sr. Jornalista, e também para os seus convidados. É o seguinte, eu acho que sim, que nos deviam dar essa liberdade de escolher um líder, porque esta coisa dos partidos, já deu que tinha a dar-me. É constantemente problemas, depois há um jogo de interesses no meio de tudo isto. Por isso é que o país nunca mais anda para a frente. Até a própria democracia está posta em causa. Porque eles saem, porque é o que se vê nos partidos, eles vão para lá, estão no Parlamento. Quando não estão no Parlamento, estão no Governo. Quando não estão no Governo, estão no Parlamento. Ou quando saem, vão para aquelas empresas onde ganham um monte de dinheiro, fazem tais negociatas das parcerias e não sei quantos e não sei o quê, depois que a fatura acaba por ser paga por nós. E eles ficam sempre impunes em tudo. Por isso é que eu digo que isto assim não dá. Não dá, é que as pessoas já começam a ficar fartas. É que já estão fartas destas coisas, todos estes jogos de interesses que há nos partidos. Porque os partidos é que andam a prejudicar isto tudo. E eu até queria, se me permitir, queria pedir ao Dr. Rui Rio para ele avançar. Não sei porque o Dr. Rui Rio não avança. Porque Portugal precisa de pessoas honestas, sérias e com capacidade para trabalhar. Agora, estes novatos todos que lá estão e os que lá estão já deram provas que isto não vai lá. Então, quem é que tem estado a governar o país? São eles, não? E agora a fatura veio para cima dos contribuintes. Os contribuintes podem passar fome, podem fazer tudo, mais alguma coisa. Mas temos que pagar as burrices, desculpa a expressão, que eles fizeram. E então, quem é que paga as nossas contas? O problema é esse, não é? É que os diamantes, o petróleo que os governantes arranjaram é o cidadão comum. Ora, o país não produz nem petróleo nem diamantes e arranjaram-nos a nós com botes expiatórios. Nós é que somos os diamantes e o petróleo deles. Muito obrigada. Muito obrigada, Nuxa Neves. Muito boa tarde. Obrigada mais uma vez pela sua opinião. Carlos, os partidos já deram o que tinham a dar. Primeira frase da nossa telespectadora. É uma frase complicada e vamos lá ver. Na minha opinião pessoal, não. Na opinião de 70% dos eleitores, sim, porque não foram votar. Portanto, há claramente um desligamento, um distanciamento dos cidadãos portugueses da política. A pergunta que pusemos ao início, que basicamente... Se gostaria de eleger?
Eu vou muito mais longe do que isso. Qualquer forma, e completando aquilo que disse o Bruno, em relação às vantagens, qualquer forma de aproximação do cidadão à política é boa. E, portanto, seja através de coisas como essa, de a eleição direta pelos não militantes, dos líderes partidários, seja aquela que eu mais defendo, que é, por exemplo, os círculos uninominais. Todo este tipo de coisas que aproximasse o cidadão da própria política, por exemplo, Suíça. Deu-se aqui o exemplo dos Estados Unidos, demos também o exemplo da Suíça. E nos Estados Unidos passa-se igual. Nós, quando vemos as eleições americanas presidenciais, estamos sempre à espera dos resultados das presidenciais. Esquecemos que cada eleitor que vai votar nesse dia tem para aí uma dúzia de coisas para escolher. Escolhe o presidente, depois tem uma série de escolhas que têm a ver com leis do Estado, que vão ao referendo, e depois ainda pode ter uma série de escolhas que têm a ver com leis do county, aquilo que nós chamamos cá a freguesia. Portanto, com leis da freguesia, quer dizer, ao mesmo tempo está a escolher qual é o Presidente da República, está a escolher se põe palmeiras ou oliveiras no Jardim da Frente. Há a Câmara dos Representantes, que tem eleições ao mesmo Exatamente. tempo, há alguns senadores. Tem uma dúzia de coisas, tem uma dúzia de cruzinhas para pôr no mesmo dia. Os suíços têm a mesma coisa. Os suíços têm um sistema em que há uma série de leis que são obrigatórias de referendar, há uma série de leis que podem ser referendadas e é um pequenino conjunto de coisas que não pode ser referendado. Portanto, tem que ser decidido extra-referendo. E, portanto, a introdução de coisas como o referendo como algo comum na nossa democracia, a introdução de coisas como os círculos uninominais, sou totalmente defensor. E já uma vez aqui neste programa, não consigo, foi com a Marina, dei este exemplo. O melhor exemplo em Portugal, Porto Alegre. Porto Alegre só elege 2 deputados. Okay? E, portanto, é aquilo que nós temos mais parecido com o círculo uninominal. Neste caso é binominal, porque são dois deputados. O que se passa é, os deputados que lá estão e que aparecem nas listas não têm que agradar aos cidadãos de Porto Alegre, mas sim às lideranças partidárias. Ou seja, se eu for deputado por Porto Alegre e quiser agradar às minhas gentes e for contra o meu chefe, o que é que vai acontecer? Eu não apareço na próxima lista. E, portanto, mesmo que as pessoas gostassem de mim, eu não ia lá aparecer. Não estava porque o líder não gosta de mim. E, portanto, o que nós vemos hoje na Assembleia da República é que os deputados tentam agradar às lideranças partidárias para voltarem a estar nas listas, porque o primeiro passo para ser eleito é estar na lista. Porque se não estiver na lista não é mesmo eleito. E, portanto, todas estas coisas que temos estado aqui a falar, que conduzam a uma aproximação do cidadão à política, fazem sentido para não acontecer o que aconteceram nestas últimas eleições. Nestas últimas eleições o resumo é muito fácil, eu já vi fazer N leituras sobre as eleições. Eu faço uma que é muito simples, é em cada 10 pessoas com quem eu me cruzar na rua, 7 não foram votar, uma votou no Governo, uma votou no PS e uma votou noutra coisa qualquer. É a única leitura simples que nós podemos ter. E não é possível, nem desejável, e já vimos fazer, por exemplo, o Dr. Pedro Santana Lopes fê-lo, a doutora Teresa Leal Coelho fê-lo, hoje no Parlamento fizeram-no, pelo lado do CDS-PP, que é fazer a leitura interpretativa muito simplista de que 70% das pessoas não foram votar porque são confortáveis. E, portanto, o Governo é legítimo porque não teve só os votos dos 20% ou 20 e não sei quantos por cento que teve a aceitação teve a aceitação implícita dos 70% que não votaram. Esta leitura é perigosíssima. E, quer dizer, e não é verdade. E não é nada verdadeira. Eu posso dizer que eu não fui votar e não foi para apoiar o Governo. Não é nada verdadeira, mas como houve muitos outros. É a leitura que é feita, claro, e sim, feita sim. por vários dos dirigentes, ainda por cima. E, portanto, este é um tema que temos todos que discutir. Vamos lá ver, a nossa democracia foi criada há 40 anos. Fez agora 40 anos. Nós agora acabamos de falar dos Estados Unidos. Temos todos nós a mania de dizer que os Estados Unidos é um país sem história, que é um país muito jovem, que é um país... A democracia dos Estados Unidos tem 300 anos. Pois. Ou seja, é de facto verdade que eles são um país sem história e com pouca experiência de vida. Mas mais estáveis. É o país com a história democrática mais antiga do mundo. Porque mesmo a Grécia, que é onde nasceu o conceito de democracia, viveu até debaixo do regime de ditadura, até já depois de Portugal. E, portanto, democracia de verdade e a viver democracia de verdade há 300 anos tem os Estados Unidos. E, portanto, se temos a aprender alguma coisa com o modelo deles, temos. Uma delas é essa das eleições primárias diretas. Vamos ouvir mais um telefonema. Liga-nos agora António de Sousa, do Cartaz, tem 54 anos e está desempregado. António de Sousa, muito boa tarde. Muito boa tarde.
Vou-lhe pedir que baixe a sua televisão e que nos ouça apenas pelo telefone. Ok. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Sim, já baixei. Olha, em relação à vossa pergunta, eu apenas queria dizer o seguinte. É claro que eu gostaria de eleger os líderes partidários, mas não me dão essa possibilidade, porque a política é um círculo fechado. E só entra na política quem é convidado, e só é convidado quem fazer os arranjinhos dos senhores. Porque repare, nos últimos 30, 40 anos, os políticos são quase sempre os mesmos. E a política tem sido aquilo que nós temos assistido. Há pessoas que não sabem fazer mais nada na vida senão política. Eles são todos muito bem falantes, vestem todos muito bem, passeiam-se em altos carros, mas à conta do povo. O Paulo Moraes é muito pragmático no que diz. E ele diz o seguinte: a Assembleia da República é uma central de negócios e de corrupção. Mas nem todos os deputados são corruptos. Basta haver 10 deputados que sejam corruptos, porque são esses que mandam e são esses que decidem. Os outros 90% limitam-se a concordar com os 10% para não perderem o tacho, porque não sabem viver sem aquela manjedoura, sem aquele tacho. Boa tarde e muito obrigado. Muito obrigada, António de Sousa, pela sua opinião aqui no Assembleia Geral. Vamos ler um dos comentários que nos chegaram via Facebook, a resposta à nossa pergunta, se gostaria de eleger os líderes partidários. Miguel Cardoso diz: não quero eleger líderes de partidos, quero votar em partidos que tenham uma ideologia clara, quero votar em partidos que se proponham construir um quadro legislativo específico. Fica então aqui mais uma opinião, desta vez de Miguel Cardoso, através da nossa página do Facebook, a resposta à pergunta se quer eleger os líderes dos partidos. Vamos então voltar à conversa aqui em estúdio. Bruno, ouvimos aqui dois comentários. Um comentário que nos chegou por telefone, em que o nosso telespectador António de Sousa dizia: a política é um círculo fechado, e deu inúmeros exemplos. Exatamente. Quer dizer, é um bocadinho por isso que eu acho que seria muito vantajoso, pelo menos, lá está, permitir a possibilidade, mesmo que depois não se concretizasse, porque sabemos lá nós quem é que as pessoas iriam escolher, não é? Poderiam até acabar por escolher exatamente o mesmo tipo de líderes partidários que temos tido. Mas, pelo menos, haveria a possibilidade das pessoas, pelo menos, participarem na eventual escolha de alguém que não estivesse tão preso, como eu dizia há pouco, aos tais aparelhos partidários. Há bocado o Carlos dizia que os tais deputados de Porto Alegre têm que agradar aos líderes partidários. Antes, às lideranças, para usar a expressão. Antes fosse só às lideranças. O pior é que muitas vezes têm que agradar, para além das lideranças, têm que agradar. Local. Exatamente. Às estruturas locais. Há uma série de redes de interesses clientelares que se estabelecem muito para além da Assembleia. Este último telespectador falou do que o Dr. Paulo Moraes costuma falar, do problema da corrupção na Assembleia. Muito pior do que a Assembleia e muito mais difícil de controlar e que passa muito mais despercebido é o que se passa precisamente a nível local. As estruturas distritais do PSD e do PS. Conheço um bocadinho melhor o PSD, por isso estou um bocadinho mais à vontade. Quer dizer, tudo aquilo é uma rede, é uma máquina de interesses gigantesca que aprisiona não só o coitado do deputado de Porto Alegre, que em vez de ligar ao eleitorado tem que ligar ao chefe local, ao cacique, como também aprisiona os próprios líderes partidários. Quer dizer, o Dr. Passos Coelho não tem tanta margem de manobra e tanto poder como nós pensamos. O Dr. Seguro, exatamente a mesma coisa. Aquelas pessoas podem estar no poder no partido, mas não têm tanto poder assim, porque têm constantemente que estar a agradar aos que estão abaixo dele, mas que lhes garantem o poder. E é este ciclo vicioso de interdependência pouco sadia entre membros desta rede clientelar de interesses que impossibilita qualquer mudança. E não é só nos partidos, é no país. E é por isso que realmente eu acho que seria muito vantajoso permitir-se este tipo de mudanças e, enfim, falando um pouco mais da atualidade política, que se deveriam mudar as lideranças partidárias atuais. Eu acho que realmente o resultado destas eleições o que mostra é, por um lado,
houve a falência da governação junto do eleitorado e, ao mesmo tempo, e isto é que é grave, o PS também não aparece como uma alternativa. A solução para isto, teoricamente, seria um bloco central que teria dois problemas bastante graves. Um, que é geral a todo esse tipo de coisas, que é, no fundo, atrair para o centro da governação um conflito político que deveria estar fora dela. Devia estar no Parlamento, devia estar na sociedade. E, por outro, uma mais específica das circunstâncias atuais, que é precisamente, iria-se juntar no governo duas forças políticas que não têm força nenhuma, que não têm qualquer apoio significativo na sociedade. E, portanto, seria apenas e só uma solução temporária, extremamente fraca e que não resolveria nada. E, portanto, realmente nós estamos a precisar de um certo abanão nestas coisas. Não sei se o Dr. António Costa será esse abanão ou não, mas isso é outra questão. Vamos ouvir mais um telefonema. António Rocha, liga-nos do Porto, é geógrafo, tem 61 anos. António Rocha, muito boa tarde. Quer deixar-nos a sua opinião? Muito boa tarde. Cumprimento a senhora jornalista e os convidados, digníssimos convidados. E gostava de dizer o seguinte. Já falámos aqui, creio que a última vez até eu falei diretamente com o Bruno, sobre a questão da eleição dos deputados, dos eleitos diretamente pelos eleitores. Creio que até foi no último dia da semana passada. E também com o professor Carlos Paz, creio que essa questão dos círculos uninominais também já foi posta aqui. Podíamos ir também para os círculos mistos. Enfim, há uma panóplia de situações que podíamos usar. Agora, como está, é que não, e está à prova. Repare, 7,5 de votos nulos e brancos não têm merecido abordagem nem comentários da parte de ninguém com responsabilidades. É como se não existissem, merecem o maior desprezo. Ora, estamos a falar de pessoas, muitas pessoas, que se deram ao trabalho de se deslocar à urna de voto e dizer: eu vim aqui e nenhuma destas soluções, nem nenhum destes senhores me interessa eleger. Isto tem um peso, ou deveria ter, que eu não vejo respaldado em comentário nenhum. E é pena, tenho muita pena. E depois vêm com a abstenção, cada um dos partidos parecendo não entender ou fazendo de conta que não entendem, e isto só a indigência intelectual ou a insanidade mental é que pode justificar, atiram-se à abstenção. A abstenção é um direito de um cidadão em democracia. Quer participar, participa, não quer... Talvez seja até uma censura aos políticos que não sabem captar a atenção e a participação dos cidadãos para os acompanharem nos seus projetos. Talvez porque eles não têm projetos. E fartos de retórica, sempre a mesma, estão as pessoas. Há bocadinho um anterior interveniente falou no professor Paulo Moraes. Eu vou dizer-lhe uma coisa. Se eu fosse Procurador da República e soubesse e tivesse ouvido o que o Dr. Paulo Moraes já disse dos deputados eleitos, no mínimo, eu já os tinha todos em inquérito, porque de facto é da maior gravidade. Mas não deixa de ser verdade o que ele disse. Ora, o povo não é estúpido. Eu já fiz vários, não lhes posso chamar estudos, mas várias amostragens relâmpago em periferias urbanas e no interior, em aldeias do interior. E chego à conclusão que os nossos deputados, os nossos políticos, andam completamente a leste do paraíso, lutam pela sua barriguinha e pelos seus interesses e não querem saber do povo para nada. O voto do povo, o povo só é bom enquanto o seu voto não cai na urna. Depois de cair na urna, acabou. Cada um lhe dá o valor que quiser e ponto final. Agora, relativamente ao triste espetáculo que se está a passar hoje, vou dizer-lhe uma coisa. Isto só serve para afastar cada vez mais as pessoas da política e lamento que o professor Carlos Paz talvez não me acompanhe nesta situação, mas um homem que por 3 vezes se diz que vai candidatar-se à liderança do Partido Socialista. Por 3 vezes recolhe o trem.
o Jorge Lacão, toda a gente sabe quem ele é. Quer dizer, isto começa, esta traficância de influências, talvez motivada pela pressão de que Guterres possa eventualmente vir a ser um putativo candidato à presidência da República, deixa os cidadãos cada vez mais convencidos de que, de facto, este jogo de interesses rasteiro e baixo não lhe diz respeito. E depois podemos, então, correr o risco dos Beppe Grillo, não é? E dos Siriza, e dos MPT com Marinho Pinto, e eventualmente o LIVRE a crescer nas próximas eleições, e esta gente, feliz e contente, todos ganharam, fazem-me lembrar, digamos, o partido, a CDU nos velhos tempos, que metia a cassete e ganhava sempre, tivesse muitos ou poucos deputados. Ora, é preciso seriedade e ponderação na análise destas coisas, que isto é muito sério, isto diz muito da nossa vida presente e futura. E se não quiserem, de facto, ter vida presente e futura, então afastem-se e deixem isso a quem quer. Porque o exemplo que se está a dar aos jovens, àqueles que podem mudar e dar continuidade ao país, é altamente degradante. É o que eu tenho a dizer. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa atenção, foi um prazer. Muito obrigada, António Rocha, pela sua participação e opinião aqui no Assembleia Geral. Carlos, ouvimos este comentário de António Rocha e aqui com uma opinião também sobre a atual crise de liderança que o PS está a viver. Eu gostava de tocar aqui dois aspectos, talvez três. Um apareceu no mail do Facebook, dois apareceram nos dois telefonemas. Aliás, o mesmo apareceu nos dois telefonemas. No mail do Facebook apareceu um tema que é muito interessante do ponto de vista dos politólogos, ele e o Bruno disto perceberá muito mais do que eu, mas este aspecto da ideologia política e da eleição pela ideologia é algo que nós perdemos isto no tempo, alguns no tempo não sei quando, perdemos-lo. E perdemos-lo porquê? Porque hoje o que nós temos em termos de eleições são, os candidatos têm uma determinada panóplia de propostas que são válidas até à noite das eleições. E a partir do dia que tomam posse, mudam totalmente. E, portanto, as pessoas, não há democracia, porque se eu votei num conjunto de propostas e quem tinha este conjunto de propostas as mudou todas no dia que tomou posse, deixamos de ter uma eleição pela ideologia, passamos a ter um concurso de beleza. Portanto, acho mais simpático o senhor A ou mais bonita a senhora B. E voto nesses, porque, independentemente do que eu esteja a votar, a ideologia não tem nada a ver. E este é um ponto muito interessante e foi posto no e-mail e tem toda a razão. O senhor que o pôs com toda a razão. O tema da corrupção é um tema que apareceu nos dois telefonemas e é um tema que é um tema tramado para a política portuguesa. Vamos lá ver. Este discurso de que todos os políticos de todos os partidos são todos corruptos não é verdade. Okay? Há corruptos entre os políticos? Há. Vários. Muitos. Tal como há corruptos entre os professores universitários, entre os jornalistas, ou entre os polícias, ou entre os juízes. Ou seja, há corruptos em todas as profissões. O que não funciona em Portugal é a justiça. Como a justiça não funciona, o que acontece? Entramos em ciclo vicioso. A justiça não funciona. Como não funciona, todos nós temos a ideia de que há corrupção na política e ninguém é condenado. Se ninguém é condenado, cria-se um sentido de impunidade. E como é impune, então são todos corruptos. Porque como eu não consigo provar a corrupção, ou seja, como não condenei este e descondenei aquele, ou seja, este sim era corrupto, aquele não era, passa a ser todos corruptos. Este tema de que há uma imensa corrupção na política não há tão grande quanto isso. Há, de facto, mas não há tão grande quanto isso. Esse tema da corrupção na política, depois, alastra-se a fenómenos como o Dr. Marinho Pinto. O Dr. Marinho Pinto é um homem que foi eleito nestas eleições, ao contrário do que tentam dizer os políticos, porque é um populista, estão sempre a chamar disso, é um insulto às pessoas que votaram no Marinho Pinto. O Marinho Pinto não é um populista, o Marinho Pinto é popular, que é diferente, ou seja, fala para as pessoas de uma forma simples, é diferente de ser populista. Populista é, por exemplo, o Paulo Portas, não é o Marinho Pinto. O Marinho Pinto é, acima de tudo, um justicialista. Tem aquele discurso de há que condenar os corruptos, há que encontrar os ladrões, há que fazê-los pagar. Ora, se as pessoas todas têm a ideia na cabeça de que
os políticos são todos corruptos e aparece um que diz que há que condenar os corruptos, então é óbvio que vão votar nele. E o que acontece é que houve 250.000 de pessoas que votaram nele. E como disse este nosso o último espectador, o Sr. António Rocha, há também um outro 250.000 que ninguém se lembra, que é o 250.000 que votou branco e nulo. Ou seja, houve 250.000 de pessoas que se levantaram da cama, foram votar, foram lá pôr a cruzinha e vieram-se embora. Ou votaram em branco, ou seja, nem cruzinha puseram, ou puseram outra coisa qualquer que não uma cruzinha no boletim, para anular o seu voto. O que significa que estas pessoas querem ser ouvidas. Eu ainda posso aceitar que quem se absteve, uma grande parte é porque não quer ser ouvida, outra parte é porque já não acredita no sistema, outra parte é porque está bem, como dizem os membros do governo. Portanto, a abstenção é impossível, ninguém é dono da abstenção, e portanto é impossível nós estarmos a dizer a abstenção cresceu porquê. É impossível. Mas a verdade é que há 250.000 de pessoas a quem ninguém perguntou porquê. E são tantos eleitores quanto os teve o MPT, por exemplo. Mais eleitores do que teve o Bloco de Esquerda. Metade dos eleitores do PCP, por exemplo. Ou seja, é um tema que teríamos de todos ter com muita atenção neste momento. É perceber até que ponto esta noção de impunidade na política cria esta imagem de corrupção, e esta imagem de corrupção está a destruir a nossa democracia. E eu não quero um Sidónio Pais. Vamos ouvir mais um telefonema. José Costa está a ligar-nos de Salvaterra, tem 48 anos e é engenheiro agrónomo. José Costa, muito boa tarde. Muito boa tarde a si e aos seus convidados. Em relação, pegando na conversa do professor de Economia, que não sei o nome, peço desculpa. Carlos Paz. Do professor Carlos, eu concordo com ele em relação ao Marinho Pinto, que não é Marinho Pinto, sem obra feita. Não foi um homem que, quando esteve à frente da Ordem dos Advogados, que se debateu pelos seus ideais. Temos que lembrar que Marinho Pinto é que levantou o processo em relação àquele grande negócio em Coimbra, do edifício que foi vendido num dia e no outro dia estava a ser escriturado por não sei quantos milhões a mais. E Marinho Pinto, outros processos que ele levantou. Não é nenhum demagogo. O Marinho Pinto fala aquilo que entende que deve dizer, aquilo que em relação aos outros indivíduos não compactuam com o sistema. Ele é contra o sistema. Tem a minha admiração nisto. Agora, em relação ao vosso tema, eu tenho uma utopia, que eu gostaria de votar em pessoas. Quando digo votar em pessoas, era desta forma. Os vários partidos, que apresentam até as suas ideologias, apresentavam os vários candidatos para as várias pastas. Cada partido apresentava candidatos para a pasta da Economia, outro para o Primeiro-Ministro, outro para o Ministro do Trabalho, outro Segurança Social, Ambiente e vamos aspas. E eu ia votar nessas pessoas, seja do partido A, B, C ou D. Agora, em função daquilo que eu me apresentasse a mim, eu escolhia essas pessoas e depois eles tinham que se entender em governo. Claro que isto é, para mim, uma utopia extremamente complicada de passar à prática. Outra coisa é assim, um secretário-geral, quanto a mim, de um partido, não tem que ser primeiro-ministro. Não me entra na cabeça um secretário-geral ter que ser primeiro-ministro. A única pessoa que eu sempre ouvi falar nisso foi o Manuel Leque, que também é outra pessoa que eu admiro, perdão, chegou a dizer mais uma vez que um secretário-geral não tem que ser primeiro-ministro. Pode ser um bom secretário-geral, pode ser um bom líder do partido, mas não quer dizer que tenha conhecimentos técnicos e tenha um perfil para ser ministro, quanto a mim. Outra pessoa que eu, atualmente, na situação que o PS está, nem vejo António Costa, nem vejo o Seguro. Só vejo uma pessoa, na minha opinião pessoal, o Dr. Vitorino, que foi um excelente comissário europeu. É um indivíduo que tem grandes conhecimentos da Europa, tem grandes conhecimentos de Portugal. Era o único indivíduo que eu via poder levar o Partido Socialista a reunir-se todo em volta de uma causa partidária.
Pronto, era esta a minha opinião que gostava de expressar com os senhores. Muito obrigado. Muito obrigada, José Costa, pela sua opinião aqui na Assembleia Geral. Bruno, estamos nos nossos minutos finais. Um último comentário a esta opinião que acabamos de ouvir. Quanto tempo é que eu tenho? 2 minutos. 2 minutos, ok. Então, duas coisas. Em relação à utopia que o telespectador, enfim, propôs, quer dizer, um governo não é propriamente uma seleção nacional de futebol, não é? Portanto, nós não podemos escolher o melhor jogador para uma posição, outro para outra. Um governo é suposto, nem sempre funciona assim, ou raramente funciona assim, mas é suposto ser uma coisa coerente. E, portanto, não se pode escolher um governo assim, olha, vamos buscar um deste partido, vamos buscar outro de outro. Aquilo tem que ser, ou pelo menos tem que pretender ser, uma coisa mais ou menos uniforme. Eu percebo a intenção, mas realmente a coisa terá mesmo que ficar como uma utopia. Mas a ideia de o próprio partido apresentar quem serão Um partido apresentar uma equipa à partida para depois ir para o governo, não tenho nada contra. Até daria, enfim, um bocadinho mais de... Isso, por exemplo, em Inglaterra não se põe, porque uma pessoa para ir para o governo tem que ser deputado, portanto tem que se apresentar previamente aos eleitores e, portanto, e eles até têm governo de sombra, portanto isso torna-se desnecessário. Em Portugal, como não temos o sistema de círculos uninominais, nem temos esse saudável hábito de ter um governo de sombra, se calhar essa era a medida mais útil e mais fácil de mostrar às pessoas qual seria a equipa alternativa. Mas teria que ser, lá está, uma equipa. Não é propriamente irmos agora escolher este e aquele e ver no que dá. Já agora, só para terminar, em relação à proposta, no fundo, que ele fazia do Dr. Vitorino, eu pessoalmente não tenho, enfim, grande apreço pelo Dr. Vitorino, que acho que é mais um mito do que outra coisa, mas há uma coisa que convém que as pessoas tenham noção. O problema do PS, o PSD tem outros, mas o problema do PS é mais grave do que as pessoas. O PS sofre, no fundo, do síndrome Hollande. Quando for para o governo, vai ter que tomar medidas que vão ser extremamente impopulares. E o mesmo descontentamento que agora se vira contra o governo, vai se virar contra eles. Quem quer que seja o próximo líder do PS, seja o Dr. Seguro, seja António Costa, seja Vitorino, vai ter que enfrentar este problema e eu duvido que o consiga resolver. Bruno Alves, Carlos Paz, muito obrigada pela presença e participação neste Assembleia Geral. Chegámos ao fim do nosso programa. Amanhã voltamos com mais um tema para analisar. Até lá.